Olá, fashionistas! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seu programa de moda preferido. Na edição de hoje falaremos um pouco sobre a cor azul. Essa cor que todo mundo ama é uma cor autêntica e transmite muitas coisas boas. Azul, ela tem uma psicologia das cores bem legal, porque ao mesmo tempo que ele casa com uma roupa casual, ele também fica legal em um âmbito mais formal, cabe em qualquer tipo de ocasião, principalmente nessas mais descontraídas. Apesar de ser uma cor que se usa muito na primavera, fica bem esteticamente em outras ocasiões, então pode ser considerado também uma cor bem atemporal. Uma dica interessante na hora de usar azul é combinar com outras cores, seja ela cores neutras ou outras cores coloridas mesmo. Mas a cor azul, ela tem uma versatilidade muito boa, porque ela tem vários tons. De todas as cores, a variedade de tons do azul são as mais interessantes, porque as cores elas não se parecem tanto. Por exemplo, no caso do vermelho, é mais difícil separar o vermelho bordô do vermelho cereja, por exemplo, eles são bem parecidos. Já os tons de azul não, eles são tons mais distintos, mais diferentes. Então é bem mais fácil distinguir os tons de azul do que de outras cores, por exemplo. O azul, ele fica interessante com o branco, por exemplo, mas se você não quer chamar tanta atenção, o branco ele não é uma boa opção. Por que eu sempre gosto de começar falando do branco? Porque as pessoas gostam muito de combinar o branco com cores coloridas, porque a gente pensa, o branco é uma cor clara, então não vai chamar tanta atenção. Se você quer uma roupa mais discreta, então combinar o branco com o azul não é uma boa opção. Por quê? O azul ele é uma cor muito vibrante, é uma cor muito cintilante, digamos assim, ela é uma cor bem chamativa dependendo do tom. Aqui a gente ainda está falando do azul bebê, do azul que as pessoas têm costume de usar, o azul mais clarinho, sabe? Ele é uma cor muito vibrante, muito chamativa. E o branco, ele é tão brilhante quanto. Então, pela ausência de pigmento, as pessoas acham que o branco não chama atenção, mas muito pelo contrário, o branco ele chama atenção, e muita. Então, quando você for combinar o azul com o branco, é interessante que você escolha um tom mais fechado, que não chame tanta atenção, para não desfocar muito, a não ser que a intenção seja chamar a atenção. Mas no caso de pessoas mais discretas, que gostam de roupas mais elegantes, realmente mais formal, os tons mais escuros vão ficar bem melhor com o branco. Então, o azul com o branco, ele fica legal, o azul marinho, esses tons de azuis mais fechados, tudo fica bem interessante. Outra dica legal para combinar o azul que muita gente usa é combinar com o preto, que é bem fácil. O preto, ele já é o oposto do branco. O preto ele já não é tão chamativo, a não ser que você use uma roupa toda preta. Então, a dica legal aqui é você trocar. Se vai usar o azul com o preto, então usa uma cor mais vibrante. O preto ele fica muito bem com o azul bebê e fica um look bem brilhante, sabe? Outra dica interessante na hora de combinar azul é combinar azul com azul. Você pode muito bem usar o monocromático, mas com tons diferentes, porque o azul ele é muito versátil. Na cartela de cores do azul existe uma infinidade muito grande de cores. Então, dá para combinar tons diferentes de azul. Então, se tá com azul mais claro em cima, pode usar um mais escuro embaixo, enfim, e trocando os tons. O azul, ele é uma cor muito atemporal, que combina com várias ocasiões e vários climas, diversas temporadas mesmo. Então, outra dica interessante na hora de combinar azul é combinar com cores que são daquela temporada específica. Então, por exemplo, no inverno se usa muito essa paleta de cores mais off-white, preto, essas cores mais neutras, sabe? Então, uma dica legal, dentro do inverno, verão, essas épocas do ano mesmo, você combinar o azul com as cores daquela temporada específica que a gente está vivendo. Então, se está na primavera, pode usar o azul em roupas mais coloridas, pode brincar com as estampas também,
Uma dica interessante, não só para o azul, mas com qualquer outra cor na hora de combinar estampas, porque a questão da estampa, ela é bem difícil, ela é bem complicada. Inclusive, a gente tem uma aula que fala especificamente sobre a combinação de estampas, tanto com outras estampas quanto com outras cores. Mas uma dica bem geral, que não funciona só para o azul, mas que funciona em diversos âmbitos também, é justamente a questão de você analisar aquela estampa. Analisar se vai combinar realmente com o azul. O azul ele é uma cor muito versátil, combina com tudo, mas nem sempre naquela ocasião fica legal. Então, vamos supor que você está indo para um evento mais formal, que exige mais elegância, e que você realmente precisa deixar essa casualidade de lado. O azul, ele vai ficar muito mais interessante para aquela proposta, para aquele momento, se você usar ele com cores neutras do que com cores coloridas. Agora, se o evento é mais casual, é um passeio, em um ambiente mais informal mesmo, aí você pode brincar com as cores. Quando a gente fala em brincar com as cores, não precisa necessariamente ser na roupa. Às vezes, você pode estar combinando o azul com alguma cor mais neutra, mas você pode colocar o colorido em alguma outra parte da roupa, porque quando a gente fala em look, em vestimenta, em vestuário mesmo, a gente já se limita à roupa, apenas ao vestir. Mas a moda ela também inclui o sapato, a bolsa, os acessórios, a maquiagem, a beleza por completo. Então, às vezes, o azul com uma roupa mais neutra, mas com a bolsa colorida, ou com uma maquiagem mais vibrante, uma maquiagem colorida que combine com azul, tudo isso já fica legal. Então você pode estar com um look mais monocromático ou mais limitado de cores e estampas. E o resto, o detalhe que vai dar a diferença, pode estar na bolsa, no sapato. A maquiagem, ela também é bem importante. Nós mulheres no dia a dia, a gente tende a fazer uma maquiagem mais padrão, que combine com tudo, sem excesso de sombra e essas coisas. É completamente normal e completamente aceitável também. Mas, se você quer começar a usar nas cores, você pode começar a aderir outras tendências que estão dentro do azul, mas sem perder o que você gosta de usar. Então, tá super em alto delineado colorido, que fica super lindo, fica super alinhado. Também tem a questão de gloss com cores diferentes. Então, tudo isso dá para combinar com a roupa que você está usando. Então, muitas das vezes a gente termina de se arrumar, se olha no espelho e sente que alguma coisa ali não tá legal e você não sabe o que, sente que tem algo que não tá combinando, mas você pensa, como é que não tá combinando, sendo que eu passei a semana inteira com hiperfoco nessa roupa? Como é que não tá combinando? Às vezes não é a roupa em si, às vezes é o penteado, às vezes é a maquiagem. Então, tudo isso conta dentro do vestuário. Então, não é só aprender a combinar aquela cor ou só aprender a combinar aquele tipo de roupa. Você também tem que pensar em todo o resto, porque o resto também conta. Outra dica legal é você separar paletas de cores específicas. Para quando você for sair e estiver apressada e não saber o que vestir, você já ter aquela paleta em mente. É mais ou menos a mesma coisa do guarda-roupa cápsula. Do guarda-roupa cápsula, a gente tem uma aula que fala que é separar grupos dentro do guarda-roupa, não precisa ser uma cápsula só, grupos dentro do guarda-roupa para determinada ocasião, para determinado evento e coisas que você faz na sua rotina. Então, uma dica interessante já é separar paletas de cores. O círculo cromático, ele ajuda muito para você combinar as cores. Então, uma dica interessante é baixar um círculo cromático na internet, você não precisa necessariamente comprar. Mas a paleta de cores é bem mais fácil que o círculo cromático. O círculo cromático ele é mais para profissionais da área, gente que já tem um entendimento mesmo e gente que tem tempo de estudar aquele círculo. Então, para aprender a combinar as cores e principalmente o azul, que é uma cor que tem muitos tons, por ele ter muitos tons, às vezes a gente fica perdida, não sabe o que combinar, não sabe o que usar. Então, para o azul e essas outras cores que são difíceis, a paleta de cores é bem interessante. Então, você vai na internet, pesquisa paleta de cores com o azul e com cores que você gosta, cores que você tem mais opções de roupa, porque isso é interessante também. Porque não adianta você estudar o azul para usar com cores de roupas que você não tem ou estampas que você não tem.
porque o intuito aqui não é renovar o guarda-roupa, é aprender a usar o que a gente já tem, para deixar de ter essa sensação que nunca tenho o que vestir. Então, pense em tudo que você tem e no que você pode combinar. Se vocês quiserem, eu posso trazer combinações específicas. Aqui a gente está falando do azul muito no geral. O azul com uma peça de roupa específica, com cores coloridas, com estampas. Mas isso vai de cada pessoa e do que você gosta. Aqui a gente tem que falar no geral para poder atender todo mundo. Mas uma dica interessante é começar combinando o azul com cores mais neutras, para ser mais fácil, porque o azul ele combina muito bem com o tom de marrom, com o preto, com o branco, mas dentro do preto e do branco tem que tomar cuidado, como eu falei, para você não transmitir a sensação errada. Porque às vezes você quer transmitir elegância e está transmitindo outra coisa. E às vezes você está formal demais em um evento que é muito casual. Então com o branco e o preto, dentro do azul você tem que tomar mais cuidado. Mas além disso, ele combina também muito bem com o cinza. O cinza, ao contrário das outras cores, com qualquer tom de azul ele fica legal, porque o cinza ele é uma cor mais fechada. Ele é um intermédio entre o branco e o preto, então, ao contrário desses dois que só combinam com tons mais específicos, o cinza, ele fica bem legal com vários tons de azul. O azul, ele também fica bem legal com outras cores. Então, se você combinar com um tom certo de verde, o tom certo de azul, fica bem legal. Porque às vezes a gente tem a sensação de que uma cor não combina com a outra. Mas na verdade não é aquela cor específica que não combina. Às vezes só é o tom. Então se você tá com duas cores muito vibrantes, por exemplo, o verde e o azul, que muita gente tem dificuldade de combinar verde e azul. Não é que eles não combinem, na verdade eles combinam e muito bem, até porque no círculo cromático eles são cores bem opostas. Então fica bem legal combinar eles. Mas você precisa entender o tom que você está usando e o tom que você está colocando ali. Porque às vezes, dois tons muito vibrantes vai fazer que você fique com um ar muito exagerado, que aquela roupa não está combinando e vai ter informação demais. É o famoso roupa com muita informação. Essas roupas com muita informação, você não sabe para onde é que olha. Tem uma parte específica que chama mais a atenção, porque é interessante se vestir dentro do dia a dia, dentro de um padrão, é ter uma parte específica que chama mais atenção que a outra. Por isso que é legal que uma cor seja mais vibrante, no caso aqui o azul, e o verde pode ser um mais clarinho, pode ser um mais fechado, dependendo do tom de azul. Mas é interessante que apenas uma cor chame a atenção. Quando você está usando uma roupa muito colorida e que você não quer ter essa sensação de que tem muita informação, ou que não está legal, ou que nada está combinando com nada, é justamente isso. Uma parte específica da roupa tem que roubar a atenção e o resto é só detalhe. Então, se você tá com uma roupa, com uma blusa, por exemplo, que tem mais informação, então a calça vai ser mais básica, o sapato não vai ter tanta cor, os acessórios vão ser numa quantidade menor. Então, você tem que escolher o que vai chamar a atenção, o que você quer que as pessoas olhem mais, o que vai ser a estrela daquele momento, daquela ocasião, para aí sim escolher o resto. Essa é uma dica bem legal. É você ver o que você quer que chame mais atenção naquela roupa, se é a cor, se é a blusa, ou se é o acessório, se é a maquiagem, para não ter excesso de informação e não combinar com a ocasião. Então, às vezes, tudo está chamando a atenção em uma ocasião que não vai ter tantas pessoas, que vai ser mais casual. Então, às vezes, você tá com a roupa incrível e quando você chega no lugar, tem gente que está vestido completamente diferente. E nem sempre essa sensação é boa. Então, é o famoso usei um look bom em um dia ruim. Às vezes não é o dia que tá ruim, é só você que não soube combinar uma coisa ou outra, mas estamos aqui para te ajudar. E as dicas foram basicamente essas. Espero que vocês tenham entendido como é combinar o azul. Essas dicas são muito padrões, mas a gente pode focar em partes específicas, como o azul com estampas ou o azul com outras cores. E é isso. Um beijo, espero que tenham gostado do programa de hoje. Tchau, tchau e até a próxima.